Sejam todos muito bem-vindos ao canal Estado Imaginário. Bom, pessoal, hoje eu volto para uma velharia lá dos anos 80, mas foi uma coisa que até a gente estava falando na live que eu acabei de fazer agora com o Victor, com o Massa e o Edmund do Cinéfilos, que vai ser até um tema para a nossa próxima live mesmo, que é sobre filmes que envelheceram mal. A gente fez agora dos piores, as piores bilheterias de todos os tempos, as 12 piores, confiram lá, por favor. Gente, vou falar uma coisa para vocês assim, que é uma coisa absurda. Quem me acompanha aqui no canal já há 7 anos, sabe que um dos ícones do cinema, assim, né, que eu me norteio, assim, que eu gosto, por conta, gosto dessa coisa da sétima arte por causa dele, é um doce, é o Brian De Palma, o brilhantíssimo diretor Brian De Palma. E ele tem um filme na carreira dele, chamado Um Tiro na Noite. E eu lembro de ver, assim, esse filme lá, né, pela televisão aberta e tal, John Travolta, e tinha aquela coisa de John Travolta, de Chris e tal, e dos embalos de Sábado à Noite, e aquilo era uma coisa diferente, e me impactou a dublagem naquela época que eu gostava tanto, que eu gosto tanto. Eu fui assistir agora, gente. Uns 2 dias eu fui assistir Um Tiro na Noite e eu fiquei abismado. Mas tem uma curiosidade, o filme envelheceu mal, parece que ele é mal costurado e tal, só que na direção tem uma parte cinematográfica que é curiosa, funciona, é interessante, é instigante. Mas como o filme tá... Até como direção mesmo, Brian De Palma, porque tem a coisa de você olhar, seguir com a câmera, mas tem a coisa da interpretação dos atores, é a obrigação do diretor, né? Faz assim, faz saber, é lógico. O ator pode ser melhor ou pior e tal, ou encaixar ou não encaixar no personagem, mas o diretor tem, quando tem essa mão pesada como a do Brian De Palma, também captura isso, né? Ou não. Então a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje, vou tentar ser o mais breve possível, tá, pessoal? Então, Um Tiro na Noite, mais aqui um clássico, né? Para vocês aí virem no Prime Video se vão querer ver essa dica ou não, ok? Então, roda a vinheta. Bom, pessoal, retomando aqui, um filme de 1981. Um Tiro na Noite, Brian De Palma, com o nosso queridíssimo John Travolta, tá? Fazendo ali um sonoplasta, né? Entre outras coisas, ele é um sonoplasta. Você sabe que depois ele tem uma outra história ali, não vou dar spoiler nenhum aqui. Ele é um sonoplasta e na hora ali de uma captura de som, ele acha que entendeu ali que aconteceu ali, que ele pegou um crime acontecendo, tá? Um atentado acontecendo. É um atentado sobre alguém muito famoso, importante e tal, e aí vai em direção a isso aí. Ele vai conseguir desvendar esse crime? Ele é só um sonoplasta? O que vai acontecer? Bom, e aí eu não posso falar mais do que isso para vocês assistirem o filme ali. O que é interessante que eu falei que o filme tá ali mal costurado, ele tá mal editado, vamos chamar assim, né? Posso falar isso. Você tem toda uma captura, é o cinema falando sobre o cinema, tá? Então, é uma refilmagem, ou edita como uma refilmagem, de um filme italiano, que é de 1966, que é o Depois daquele Beijo. Vou tentar colocar aqui para vocês aqui o nome do diretor, tá? E esse filme, então, serve de base para essa criação do Brian De Palma. Troca-se ali a fotografia, só a fotografia aparece, tá, gente? Mas pelo som, pela sonoplastia, tá? Então isso que é a mudança, assim, mais a acrescentar, não é nem uma mudança, acrescenta esse detalhe, e é com isso que o Brian De Palma brilhantemente brinca, né? Tem homenagem ali ao Alfred Hitchcock, que é gigante, eu gosto muito também. Sempre você consegue tirar alguma coisa, até do filme que envelheceu mal, você consegue tirar uma coisinha. Dos planos de sequência, da coisa de girar a câmera, da coisa do suspense como é feito. E tem um detalhe ali que eles precisam de um grito, tá? Então, um Tiro da Noite poderia chamar Um Grito na Noite também. E isso, é assim, gente, é um dos finais, assim, mais... Como é que eu vou chamar, assim? Estranhos. Eu não vou falar de outra palavra, porque senão eu entrego o filme. É um dos finais mais estranhos da face da Terra. É como se fosse uns episódios de Além da Imaginação, tá? É uma coisa maluca, assim. Vale por isso também, não vai te entregar um final convencional, tá? Então o John Travolta faz sonoplasta. E aí tem uma coisa muito curiosa do Homem Coincidência. 2 dias antes, eu havia assistido ali, para passar umas horas assim, o Robocop 3, que nossa, gente, é uma coisa assim terrível. É mal dirigido, é mal feito, é mal produzido, ele troca o ator principal, que é um ator que eu gosto muito, diga-se passagem, mas não funciona. E tem uma menina ali que é adorável e ela foi, eu li, e ela fez aquilo só pra gente que é fã. Foi uma homenagem a gente, falou assim, eu não queria fazer isso aí, mas vou fazer, vou ficar uns minutos em tela por vocês. Aí você pode falar assim, foi porque ela ganhou. Não, nem ganhou tanto assim, gente. Ela fez pela paixão ao cinema e pela paixão aos fãs. E ela é muito querida até hoje. Que é a Nancy Allen. A Nancy Allen, pessoal, é aquela querida que no Robocop faz a Lewis, né? É a parceira. Lembra que ela fala, Murphy? A Lewis. E aí é engraçado, porque quando eu assisti a Robocop, eu não conseguia, na época, já com a distância do filme pro outro, e olha que estamos falando desses filmes antigos, eu não conseguia ligar ela a Um Tiro na Noite, né?
Então, voltando aqui à minha historinha. Tiro na Noite eu via lá na televisão, lá nos idos dos anos 80, e falava, nossa, que filmaço, não sei o que, como me chama a atenção. E aí eu fui assistir com esse espírito. Brian De Palma, que era uma coisa que eu sempre tinha guardado na minha cabeça, que era o diretor e tal, e vamos lá, beleza. Quando eu começo a assistir o filme, gente, eu fico horrorizado com a atuação de John Travolta. A Nancy Allen, como fica, como ela faz. O Lithgow tá lá, gente. A gente brinca muito quando eu esqueço alguma coisa, que é o John Lithgow, né? Porque foi um dia que eu lembrei o nome dele. Eu falo Lithgow, que é Lithgow, né? John Lithgow, mas eu falo Lithgow. Mas enfim, ficou isso aí como marca registrada aqui. E a personagem do John Lithgow, gente, é uma coisa... Já volto na Nancy Allen. É uma coisa assim absurda, porque, nossa, como é mal planejado, não faz sentido algum. Ele não faz sentido algum, gente, não faz sentido algum. Realmente, ver ele novinho é interessante, eu não lembrava dele também, é muito engraçado, porque eu só lembrava do John Travolta. E que tinha um peso muito maior. Não, John Travolta faz uma coisa ali meio caricata, meio estranha. Enfim, o que eu achava bom na época sumiu. Tem a Nancy Allen que eu gosto muito bem, o John Lithgow que nem se fala. Mas vamos voltar a Nancy Allen. Nancy Allen tem uma história, né? É meio que uma musa, né? É muito bonita e tal. É bonita até hoje. Ela tem uma história com o Brian De Palma. O Brian De Palma não fez só esse filme com ela. Até porque, nesse período, ela era casada com ele, né? Então, ela era uma musa mesmo, era a esposa dele, casada com ele. E fez ali uns 3 ou 4 filmes com o Brian De Palma. E nessa fase que eles foram casados, ele estava no auge, né? Então, ele fez... E aí, esse não envelheceu mal, tá? Carrie Estranha é ótimo. Sempre eu gosto. Carrie Estranha é uma coisa, assim, diferente. É top de linha. E Vestida para Matar, se eu não me engano. Tá? Se eu estiver enganado, que eu corrijo depois na edição, tá, pessoal? Então fez uns 4 filmes com ela ali, nesse período que ele era casado, era a musa dele, a esposa dele. Enfim, ela funciona muito bem nesses filmes. Mas no Tiro da Noite, ela faz parte do problema também. Então, de outra volta faz parte do problema, ela faz parte do problema e o Lithgow faz parte do problema. Porque ela faz uma coisa meio sonsa, assim, que dá nos nervos. Enfim, vocês vão ver ali que tem várias carinhas que estão falando, nossa, esse cara tá novo ainda, poxa, isso aí tá novo, você vai perceber que é tudo ali meio que ou o começo ou um pouquinho depois do começo da carreira. Enfim, vale esse registro, vale essa coisa e tal. E aí o que eu acho mais curioso para esse vídeo não se alongar muito, é bom destacar que esse filme foi um fracasso de bilheteria, já que falamos de fracassos lá, os 12 maiores na live, esse foi um fracasso de bilheteria, tá? Acabou ficando, por coincidência também, um vídeo que tem a ver com a live que eu fiz, tá? Na sequência, né, pessoal? Quarta a live, sexta agora, vocês estão vendo esse vídeo aqui. Então, assim, é um filme que é adorado pelo Quentin Tarantino, né? Enfim, até eu também gostava muito, até agora de rever. Mas, enfim, eu acho que fica a curiosidade de você que gosta de cinema, para você ver essas homenagens ao Alfred Hitchcock e tal, e para você ver um diretor que realmente estava fazendo ali uma coisa diferente no contexto de contar a história. Tá? Que hoje a história fique mais fraquinha, que tem alguns furos ali no meio, que não tem uma... Não é bem furo, gente, ele não tem um dinamismo. Dinamismo, acontece algumas coisas ali que realmente pecam, a continuidade, pecam. Mas, separado em clipes, ele é uma aula de cinema, né? Falando do próprio cinema, falando inclusive da sonoplastia. Então ela faz essa brincadeira do filme sobre o filme, vamos chamar assim, né? E que vai te dando algumas camadas do que pode acontecer, da ligação, de fazer, como é que você faz uma edição, uma truncagem ali do som com a imagem, né? Isso é interessante, essa parte do filme é interessante. Ou como se fazia, né? Como se fazia. Acho que hoje a técnica mudou completamente, mas como se fazia, era muito interessante, era muito artesanal, né? Manual mesmo, e isso funciona, era talento puro para você conseguir conciliar, né? Tudo mais. Isso é válido no filme, é didático nisso. Eu acho que, logicamente, eu nunca fiz, né? Infelizmente não tive a oportunidade de fazer um curso de cinema, coisa que valha, mas acaba sendo legal para você usar ali a mente, né? A criatividade para você captar cenas, para a cena simplesmente não ser algo genérico ou superficial. A cena, a imagem passam a ser personagens também, além dos personagens que estão ali na própria cena. Então, você consegue ver ali um espelho do espelho do espelho, sabe assim? É uma coisa muito louca isso. Isso é legal para a cabeça e tal. Então, enfim, não é, o Tarantino achou ótimo, tem que ser ótimo. Não é isso, não. Não é isso que eu tô falando, mas é um cara também que se utiliza, né? Ele faz homenagens a esses mestres do cinema. E eu acho que cabe, né? Tem tudo a ver ele gostar, e é um filme que vale pela curiosidade de você assistir um John Travolta novinho, fazendo algo bem diferente do que ele costumava fazer naquele período de carreira. Ficou um filme um pouco solto, dele menos conhecido, vamos chamar assim, com a passagem do tempo. Veja bem, um filme super conhecido para a época dos anos 80, filme cultuado por alguns diretores famosos como Tarantino, mas um filme meio que esquecido do grande público. Então, aqui eu falo com o público de forma geral, né? Enfim, não sei
pode vir uma pessoa que assiste o vídeo toda semana, uma pessoa que estava entrando agora no canal, e eu acho que fica como forma de entretenimento algo curioso para vocês verem. E me perdoem porque eu acho que eu falei curioso nesse vídeo umas 15 vezes. E eu acho que para terminar um vídeo falando sobre um tipo de filme desse, assim, né, com essa história tão mais carregada, fica aqui a pergunta para vocês deixarem no comentário. Vocês costumam rever filmes antigos que vocês depois acham que envelheceu mal, que fica na memória afetiva e falam, puxa, eu não devia ter visto esse filme de novo? Ou vocês continuam achando aquele filme bom, ele tá bom até hoje, mesmo passado o tempo e tal, para você se transforma num cult, num clássico, aquela coisa que a gente sempre conversa por aqui. Então deixa no comentário qual seria, até me coloque como curiosidade, quais são os filmes que vocês sempre veem depois de muito tempo e sempre é bom, ou aquele que você viu agora e falou, nossa, já devia ter visto novamente, envelheceu muito mal. E principalmente eu queria deixar aqui uma colocação para vocês deixarem no comentário, o que vocês acham? Vocês preferem finais felizes, contundentes, e aí contundentes pode ser, né? Já estou dizendo que o contundente não é feliz, tá? É um caso desse, né? Que você vai ficar pensando, vai ficar chateado um tempo. Você prefere essa sensação ou não, Jefferson? Eu gosto daquele cinemão que me troca um final feliz e acabou, dane-se. Eu vou falar para vocês, eu prefiro mesclar, tá? Eu não gosto de ver final só convencional, não. Eu quero que me convença. Eu não gosto de ver só convencional, mas de vez em quando ter uma coisa assim, uma contundência é bom, mas sem ser masoquista. Acho que é o equilíbrio, como tudo na vida, bom equilíbrio, né? Dito isso, vou ficando por aqui, agradecendo a sua paciência, a sua audiência, ao prestígio aos vídeos do canal e deixando aquele valeu estilo direção Brian De Palma, aquela direção de personalidade, de criatividade, cheio de volteios, né? De voltas e reviravoltas. Valeu, pessoal. Valeu.